Sexta-feira, nós trouxemos a informação aqui no programa e no final de semana foi um final de semana tenso sobre o caso do sujeito que agrediu a ex-companheira dele, que está grávida de uma outra pessoa, com faca, deu 2 facadas nela, tentou matar o próprio filho, que agora a gente descobriu que ele tentou matar o filho dele também, que estava lá com a mãe, sequestrou a menininha. E aí essa menininha aí, depois a gente descobriu ela é venezuelana e ele estava tendo um relacionamento com a mãe dessa menina, entendeu? E ele sumiu. Depois que ele cometeu os crimes, ele desapareceu com a menina. A sexta-feira a gente mostrou aqui que ele abandonou o veículo dele, lá onde tem esse ponto vermelho aí que vocês estão vendo na televisão, um Ford Del Rey. E o final de semana foi sempre final de semana de investigação. A polícia foi atrás para localizar ele. Não achou na sexta, não achou no sábado. No domingo eles descobriram que o sujeito da foto tinha dormido na casa do pai dele. A polícia não foi na casa do pai dele, ele dormiu na casa do pai dele. Olha para você ver. A polícia não achou ele. E aí o pai dele falou, não, ele pousou aqui, ele dormiu aqui. E aí começaram a fazer buscas numa mata que tem perto da onde o pai dele mora. Lá, uma pessoa que estava participando das buscas viu no meio do mato, entrando no mato, uma marca, porque tinha chovido, a marca de uma marca como se fosse um pé de uma pessoa adulta entrando nessa mata aí. Entendeu? Aí avisou. Para essa imagem para mim, fazendo um favor. Após o... Volta ali naquela imagem, para ali naquela imagem ali, para mostrar o local. Aí nesse ponto foi visto marcas. E aí foi chamado o apoio. Foi Corpo de Bombeiros, foi Polícia Militar, que ele poderia estar escondido nessa mata. A polícia, juntamente com os cães, foi entrar na mata e num determinado momento ele estava lá. E ele veio para dar uma facada em um dos membros que estavam fazendo a busca. Um policial militar sacou da arma, mandou ele parar, ele não parou com as agressões. E ele é valente na faca, né? Porque ele já tinha dado facada na companheira dele, na ex-companheira dele. 2 facadas, inclusive, sabendo que ela está grávida. E aí o policial não pensou 2 vezes, atirou e matou ele no local aí. Ele foi morto com um tiro da polícia. A polícia matou ele. E aí pergunta-se, cadê a menina? Aonde está a menina? Esse aí que foi morto, Daniel Luiz Ferrari. As buscas se intensificaram naquele ponto onde ele estava e nem muito naquele ponto, por quê? Porque o pai dele falou que ele pousou lá, mas ele pousou sem a criança. Então, se ele estava nessa mata, provavelmente a criança não estava com ele, entendeu? E aí, os policiais deixaram uma equipe ali, onde ele foi morto, e deslocaram a maioria das equipes lá para onde estava o Del Rey abandonado, porque ele tinha uma mata bastante grande, entendeu? E as buscas se intensificaram no dia de ontem e a menininha foi encontrada morta. Infelizmente, lamentavelmente, ela foi encontrada morta. A mulher que está hospitalizada, vamos saber ao vivo? Vem comigo aqui, ao vivo, atenção, vem comigo. Mochilink chamando, J. Júnior está lá em São Manuel com a família da menininha que infelizmente foi encontrada morta. Mas Jota, antes de você falar com a família, eu queria, se você pudesse nos informar o estado de saúde da mulher que foi agredida, que foi esfaqueada, que levou uma facada no peito e levou uma facada na barriga. Ela está internada na UTI. E também você já descobriu com o companheiro dela, agora com o atual companheiro dela, que ele tentou matar também o sujeito que foi morto, tentou matar o filho dele, lá no local. As informações ao vivo com você, J. Júnior. Ô, Salsicha, uma boa tarde, aliás, bom dia ainda, já chegando para boa tarde a todos que nos acompanham, assim, na medida do possível. Porque aqui já a gente vai conversar, só apresentar, essa é a Nioxi, a Kimberly e a Miraxi, mãe da pequena Miraxi de 8 anos, vítima inocente disso tudo, tia e avó. Respondendo o que você me perguntou, a Rita de Cássia, que é a gestante esfaqueada
naquela quinta-feira pelo Daniel Luiz, que depois na fuga leva a filha da Niox, ela passou por uma cirurgia muito delicada ainda na quinta-feira, mas ela acaba de receber alta da UTI. Isso quem confirmou pra gente é o Augusto, vai participar daqui a pouco no programa com a gente, que fizemos com ele uma entrevista. Enquanto nós estávamos ali finalizando a nossa conversa, ele recebe a ligação e avisa que a esposa dele, a Rita de Cássia, havia recebido alta da UTI. Agora ela vai para a enfermaria, vai poder ter um acompanhante, né? Uma irmã dele vai acompanhar porque ele precisa trabalhar e organizar, porque ele está organizando um cantinho para trazer a esposa, né, para outra cidade que é ali em Indianópolis. Ele contou que ela não foi esfaqueada só 2 vezes, foram 5. Ela levou 3 golpes de faca no tórax, um aqui no abdômen que pegou mais a lateral, acabou atingindo sim a bolsa do bebê, o que colocou a gestação em risco, e também um corte profundo, um ferimento na mão bem grande, sendo 5 ferimentos então, 3, 4, 5 facadas. Essa 5ª facada foi em defesa do filho, porque o Daniel e a Rita, eles tiveram um casamento e tiveram esse filho, um menininho por nome Isaac, que tem 2 anos e meio. Enquanto atacava a Rita de Cássia, ele também tentou matar a criança. A Rita conseguiu defender. Aí apareceu a mãe da Rita, a avó desse bebezinho, uma senhora de 80 anos, que conseguiu pegar a criança. Ele ainda esfaqueou a ex-sogra também, mas esfaqueou ela no braço e depois ele fugiu. Tudo isso aconteceu com o Augusto César, o marido, atual marido da Rita de Cássia, no telefone com ela. Porque os dois estavam conversando, é uma casa aqui perto, ela sentada naquele sofá verde que nós mostramos sexta-feira na televisão com ele. Aí ela é surpreendida pelo Daniel Luiz, então ela liga para o marido. Ele obviamente atende com urgência. Quando ele fala alô, ele já está escutando os gritos, ele identifica a voz dele, ele identifica a Rita de Cássia pedindo socorro e aquela gritaria. E aí a Rita de Cássia diz: eu fui esfaqueada pelo Daniel, que tentou me matar, tentou matar o filho e ainda machucou a minha mãe. Então ele estava em Indianópolis, pega a moto e vem. Quando chega aqui já encontra a ambulância, as pessoas socorrendo ali a esposa dele e levando para o hospital em situação extremamente grave. Aí desse momento ele já tinha fugido com a filha da Niox, a pequena Mirax Pérez Merrias, de 8 anos de idade. E é sua filha mais velha, né? Sim. E aí então aconteceu todo esse desfecho trágico. Agora, trazendo para essa conversa, essa família, Salsicha, eu quero aqui primeiro agradecer por mais uma vez nos receber, porque a gente entende que não é um momento fácil. Nós temos praticamente um estado todo preocupado com o que estava acontecendo e torcendo para que a Mirax fosse encontrada com vida. São venezuelanas, Salsicha, quem se comunica melhor é a Kimber Polícia, ela tá aqui. Então, obrigado. Receba de todos que estão assistindo o nosso abraço mais uma vez, os nossos mais sinceros sentimentos e o desejo de que, assim como vocês estão unidas, possam dar mãos uma à outra e se fortalecer para poder seguir em frente. Pode ir lá, pode ir lá. Salsicha, ó. O corpinho da Mirax ainda não foi liberado, mas acaba de chegar aqui um assistente social da prefeitura para trazer alguma informação. E a expectativa aqui, por isso que a Kimberly saiu para conversar, é de que talvez o corpo seja liberado e eles tenham que ir lá para poder liberar o corpinho. Então a Kimberly está indo. Vou tentar aqui falar com a Niox. Niox, além de tudo que você está passando, ainda teve gente que falou que você estava indiferente, não estava sentindo nada com o sumiço da sua filha, mas não é bem isso, né? Sí, hay muchas personas que estaban diciendo que yo estaba cerrada, que yo no sentía nada, que el dolor de mi hija, y como que ya lo tenía como encerrado. Yo sentía el dolor por dentro, la angustia de conseguir a mi filia. Eso que muchas personas estaban diciendo, eso que porque me veía tranquila, tan normal que la persona me decía. Você acha que você bloqueou porque diante de tanto sentimento? Sí, tanto sentimiento. Mas eu posso dizer, Salsicha, que aqui na sexta-feira, quando nós tivemos para participar ao vivo com o Bitar,
A avó se emocionou muito aqui. A Niox, ela realmente ela estava mais forte, mas muitas vezes ao longo da nossa conversa aqui, ao vivo, ela segurou para não chorar, né? Então a gente percebeu de perto, é uma situação totalmente diferente do que muitos acabaram falando. E como é que você está agora? Parece uma pergunta assim, né? Mas a tristeza, sem sombra de dúvidas. Mucha tristeza por dentro. Yo nunca me pensé que iba a conseguir a mi filha muerta. Tanto recuerdo. Muchos recuerdos de mi filha. Muchos recuerdos. Ela está dizendo recuerdo, né? Que é recordação. A avó, antes da gente começar aqui ao vivo, ela disse: não dá para imaginar passar por uma situação dessa, né? Vocês vieram para o Brasil em busca de uma vida melhor. Bueno, sí, venimos de Venezuela a este país a buscar una mejora, a estar bien, y entonces no nos esperábamos pasar por este dolor. Y es horrible sentirse así, que yo no voy a ver más a mi nieta, no la voy a tener más conmigo. Y de verdad le digo a todo el mundo, me prestaron mucho apoyo cuando llegamos aquí. De verdad ya no quiero estar más aquí, yo me quiero ir a Venezuela otra vez, yo no quiero estar más aquí. Este es un dolor demasiado fuerte, horrible sentirse así. Falando que a experiência no Brasil não foi nada boa e que ela não quer mais ficar aqui. Você também quer voltar embora para Venezuela? Sí, yo voy embora para Venezuela. Ya no puedo estar más aquí. Con esta situación ya no puedo. A Mirax, pelo jeito, vocês vão ter que sepultar aqui, né? No, enterro. La queríamos Sí. cremar, pero Quer cremar para poder levar. la queríamos cremar, pero están cobrando 10.000 reais y nosotros no tenemos esa cantidad de plata. R$1.000, então, para 10 mil. 10.000 reais. E vocês não têm esse dinheiro, porque cremando vocês, quando forem embora, pode levar embora. Sí, para llevándolos para Venezuela. Você conseguiu entender por que ele fez isso com a Mirax? Porque a gente ainda não achou conexão, porque você estava namorando com ele há pouco tempo, Sí, poco tiempo. uns 3 meses, ainda estavam se conhecendo. E não tinha por que ele tentar te atingir, né, fazendo algo de mal para a Mirax, né? A gente não consegue entender isso. Você conseguiu alguma resposta para isso ou ainda não? No, todavía no. Yo no entiendo el por qué él se llevó a mi filia, no entiendo el por qué. Si se fue por una venganza, no entiendo el por qué se fue. Mas ele não tinha por que se vingar de você, né? No, no entiendo nada. Ô Elvis, você dá uma conferida ali com a Kimberly, talvez eles receberam alguma notícia. A gente já traz aqui, Salsicha, em primeira mão, nós que estamos acompanhando aqui, talvez a liberação do corpinho, alguma organização por parte da prefeitura. Porque assim, aqui o CRAS está dando apoio, né? A assistência social está em conversa com a família, né? Para ajudá-la, né? Ajudar a família nesses trâmites, porque eles estão há pouco mais de um ano, vocês estão aqui, né? Sí, un año. Um ano, então é muito pouco, e eles estão tentando ainda assim entender com a burocracia brasileira. Então esse apoio da assistência social aqui de São Manuel do Paraná, ela está sendo muito fundamental, muito importante nesse momento, né? Porque o corpo agora passa por exame. Detalhe, Salsicha, a gente já conversava aqui, não há nenhuma informação sobre a causa da morte da pequena Mirax. Esse anjinho, essa, né, pequena venezuelana, morta ou vítima inocente de algo tão grave assim. Então não tem a causa da morte. O que se entende é que ela foi morta logo nas primeiras horas, porque o corpo, de acordo com a polícia, já estava em estado avançado de decomposição. A própria avó falou aqui que choveu, fez sol, né? E isso acabou acelerando esse processo. Então, quando sexta-feira estivemos aqui, infelizmente ela já estava morta. Então, por isso ele foi sozinho à casa do pai, por isso ele falou lá pro pai, depois de tomar banho e jantar, que ele não podia ficar ali porque ele tinha feito uma besteira. Mas aqui a esperança era muito grande ainda, né? Acreditando que ela poderia ser encontrada com vida. O Elvis está ali pegando mais informações com a tia que saiu para atender a assistência social. A polícia, né, falou alguma coisa, mais algum detalhe sobre essa situação da morte dela? É isso mesmo, não falou nada? Eso mismo, no falamos nada. A Mirax é a mais velha de 5 filhos, é isso? Você tem 5 filhos? Sí, yo tengo 5 hijos.
2 en Venezuela y 3 ahora. E ela é a maiorzinha entre eles? Sí, ya están mayores ya. Acho que travou o sinal do Jota lá. Só um pouquinho, travou o sinal do Jota lá. Mas o cara tava com ela faz o quê? Uns 4 meses, pelo que ela falou ali, né? 3, 4 meses. Será que ela não sentiu o cara era violento, falando alguma coisa, né? Porque, pelo amor de Deus, né? O que ele fez, o corpinho da menina tá no IML. Aparentemente a família, o pessoal tá lá agora nesse momento da parte da prefeitura, provavelmente para fazer a liberação do corpo, né? Pedindo alguns documentos para levar. Eles estão querendo cremar para eles voltarem para Venezuela. Vou tentar um contato com o Jota. O major da Polícia Militar falou sobre as investigações e o desfecho desse caso. Coloca a fala do Major Gimenez. Após o agressor dessa tentativa de feminicídio praticada na quinta-feira ter sido neutralizado por uma equipe da Polícia Militar no início da tarde desse domingo, as buscas continuaram com a equipe de operações com cães do Corpo de Bombeiros de Cianorte, bem como da Polícia Militar de Cianorte, e o corpo da menina de 8 anos que ele havia levado consigo na fuga, infelizmente foi encontrado sem vida, já num estado avançado de decomposição, o que faz presumir que ela morreu já há alguns dias, talvez no primeiro dia da ocorrência. Tá aí o Gimenez falando, né, que provavelmente pelo que eles encontraram, provavelmente ele matou a menina no mesmo dia que ele tentou matar lá a ex-companheira dele. Ele tinha uma tornozeleira no pé. Sim, tinha uma tornozeleira que estava há 3 dias desligado. A mulher que foi agredida, esfaqueada, a ex-mulher dele, tira uma medida protetiva. Essas medidas protetivas não valem, tem alguns casos que não valem de nada, né? Porque quando tem a medida protetiva, ele não pode se aproximar da ex-mulher. Ele morava do lado, estava com essa venezuelana, morando do lado da casa da outra. Então não poderia estar ali. Então tem medida protetiva, tem hora que não vale de nada, né? Infelizmente. A justiça tem que começar a entender que tem pessoas perigosas que não podem dar oportunidade. Tem que segurar preso, guardado, trancafiado. Se tivesse guardado, a menininha estava viva, a venezuelana, não é? A ex-mulher dele não tinha sido agredida 5 vezes. Levou 5 facadas. Caso... Salsicha, mas ele pagou com a vida. Tá, mas poderia ter evitado tudo isso, não é? Não poderia ter evitado tudo isso? O delegado que está acompanhando o caso falou, vamos ouvir o doutor. Foi rompida no dia 9, pelo menos foi a perda do sinal junto ao DPEM, que é o sistema penitenciário que monitora. Foi rompida, né? Foi perdido o sinal, na realidade, dia 9. Então, o fato ocorreu dias depois, então há uma possibilidade aí também de se analisar alguma premeditação já nos atos dele, né? Tá aí o doutor falando, né? A polícia segue as investigações. O autor não está aqui para responder, pagou com a vida. Foi sepultado, vai ser sepultado hoje, provavelmente. E a polícia segue agora para saber se ele planejou ou não planejou isso antes. Por ele deixar de descarregar a tornozeleira, para mim ele planejou. Para ele dar dinheiro para a mãe, que estava com o Jota, e ir buscar alguma coisa no mercado, para levar a menina, ele planejou. Entendeu? Eu acho que ele planejou em matar a ex-mulher, porque estava grávida, que ele não aceitava o relacionamento dela com o outro. Eu acredito que ele ia matar o filho dele também, a criancinha, o menininho de 2 anos. E depois o intuito dele era matar a menina também, não sei por qual motivo também, né? Porque faz 3 meses que ele conheceu a mãe da menina. Que caboclo covarde, hein? Que sujeito covarde, hein? Que sujeito covarde. E ele é tão valentão, brabão, que ele tentou dar facada no pessoal que estava procurando ele. Aí o polícia meteu bala nele. E quem não faria isso? Sabendo que ele é valente na faca? A polícia não pensou 2 vezes, matou ele, entendeu? E depois o corpo da menininha foi encontrado. Caiu o sinal do nosso mochilink lá de São Manuel. Eu vou tentar um contato de novo com o Jota, que ele tá lá com a família venezuelana, lá na área da casa lá. O mochilink caiu, estão tentando restabelecer o contato lá. Vamos voltar no caso lá de São Manuel do Paraná, onde infelizmente um sujeito que estava preso, temos que falar isso na televisão, viu, para todo mundo saber. Um sujeito que estava preso, que deveria continuar preso, que tinha que ser mantido guardado, trancafiado, recebeu
a oportunidade de sair da cadeia com a tornozeleira. Por que ele estava preso? Porque ele já tinha maltratado a ex-companheira dele, ela tinha uma medida protetiva contra ele, ela estava grávida de 7 meses de um outro relacionamento que ela teve, entendeu? A medida protetiva era para ele ficar longe dela, só que ele estava morando do lado da casa dela. E aí o sujeito aí, ele deixou a tornozeleira dele acabar a bateria, não carregou, 3 dias sem carregar a bateria, e aí ele planejou os crimes. Pulou o muro da casa da ex-companheira, deu 5 facadas nela, não é 2 facadas não, deu 5 facadas nela, tentou matar uma criancinha que é o filho dele com ela, que eles tiveram uma criança, a mãe entrou pro meio em defesa, a avó veio defender, aí ele saiu correndo, pegou a menina de 8 anos, que na sexta-feira, quinta-feira, estava em dúvida, sexta-feira, se a menina estava sendo cuidada pela mulher e tal, aí depois se descobriu a verdade. A menina de 8 anos que ele sequestrou é filha da atual namorada dele, que é uma venezuelana. Ele levou a menina, matou a menina, abandonou o Del Rey, posou na casa do pai e depois se escondeu no meio do mato e quis matar um policial com um golpe de faca, mataram ele. Os detalhes da nossa equipe que acompanhou tudo isso no final de semana. J. Júnior está lá desde sexta-feira, nem voltou de Cianorte para cá. A reportagem você e o Elvis Marçal aqui, ó, no Balanço Geral. A esperança durou 3 longos dias para a família da pequena venezuelana Mirax Pérez Mejias, de apenas 8 anos, que estava sequestrada pelo namorado da mãe. Na continuidade das buscas em São Manuel do Paraná, na área rural, após o agressor dessa tentativa de feminicídio praticada na quinta-feira ter sido neutralizado por uma equipe da Polícia Militar no início da tarde desse domingo, as buscas continuaram com a equipe de operações com cães do Corpo de Bombeiros de Cianorte, bem como da Polícia Militar de Cianorte, e o corpo da menina de 8 anos que ele havia levado consigo na fuga, infelizmente foi encontrado sem vida, já num estado avançado de decomposição, o que faz presumir que ela morreu já há alguns dias, talvez no primeiro dia da ocorrência. O corpo da menina foi localizado na mesma região onde o carro de Daniel havia sido encontrado na sexta-feira. Exatamente na área onde as equipes concentraram as buscas desde o início. Ela estava ali o tempo todo, mas já morta, conforme o oficial da PM. A localização foi por volta das 7h20 da noite de domingo, cerca de 5 horas depois da polícia matar o sequestrador, Daniel Luiz Ferrari, de 25 anos. Que iniciou com o trabalho do Tigre, que deu um apontamento aonde ele podia ter ingressado na mata. O pessoal do Comando de Operações Especiais, especializado em adentramento em matas, fez o rastreamento até determinado ponto. E após esse ponto, onde foi o último sinal de pegada, foi acionado o trabalho de operações com cães da Polícia Militar de Cianorte, do Corpo de Bombeiros de Cianorte, e logo após, alguns metros de distância desse local, o rapaz o agressor, né, o Daniel, acabou investindo contra um dos policiais com uma faca, chegou até a atingir ele próximo da lanterna do seu colete, mas ele não foi ferido. E os policiais que estavam na segurança dessa operação acabaram neutralizando, efetuando alguns disparos, e o Daniel acabou vindo a óbito neste local. Tudo começou na quinta-feira pela manhã, quando Daniel tentou matar a ex-mulher que está grávida de 7 meses do atual marido. Essa é a casa onde o crime de tentativa de feminicídio aconteceu. A vítima de 32 anos estava justamente sentada nesse sofá na área da casa quando foi surpreendida por Daniel. De acordo com o que ela conseguiu contar às autoridades, Daniel chegou e encontrou o portão cadeado, fechado, não conseguiu abrir. E ele se aproveitou da altura do muro, que tem aproximadamente 1,60 m a 1,70 m, e acabou conseguindo pular. Por conta da gestação, ela não teve tanta mobilidade assim para conseguir a tempo se trancar dentro de casa, e também não imaginava que isso viria a acontecer. Quando ela se deu por conta, Daniel já estava muito próximo dela com a faca e atingiu primeiro no abdômen, para depois desferir o segundo golpe
na altura do tórax. Depois disso, ele volta, pula o muro e sai correndo aqui dessa rua que fica na região central de São Manuel do Paraná. E desde então não foi mais visto. Vizinhos contam que foi desesperador escutar o grito da gestante pedindo por socorro sem saber eles o que estava acontecendo. Mas a violência não parou por aí. Daniel fugiu levando Mirax, filha da atual namorada. Segundo a mãe, ela e a filha foram atraídas à casa de Daniel com a promessa de que ele ia presentear a menina com uma bicicleta. Eu todavía não consegui nada, minha filha. O carro de Daniel foi encontrado na manhã do dia seguinte, cerca de 8 quilômetros do município. A condição do tempo atrapalhou as buscas. A chuva caiu forte e viaturas atolaram na lama. O caso ficou ainda mais dramático quando, na madrugada de sábado, Daniel esteve na casa dos pais. Ele estava sozinho. Tomou banho, se alimentou e fugiu dizendo que não podia ficar porque havia feito uma besteira. Ele teria ido até a casa dos pais dele, onde ele tomou banho, fez algumas refeições e posteriormente se evadiu, mas em conversa com os pais, eles não deram muitos detalhes, só relataram que o Daniel chegou lá bem bastante nervoso, que teria feito besteira, mas não entrou no mérito do que teria ocorrido. Quando perguntado da criança, ele também não respondeu se estava com ele ainda, onde a criança estava, então ele não deu detalhes nem do motivo dele ter levado essa criança aqui para essa área de mata. Então ele não especificou o porquê dele ter levado nem o que teria feito com essa criança. Nós estivemos na casa e conversamos com os pais de Daniel poucas horas antes do homem aparecer por lá. Meio nervoso. Agora o errado é só ele. É que a gente falou, vamos lá conversar, porque para saber, ele não apareceu, não deu sinal de vida. Não. A gente sabe nem o que nada, não sei. Com o amanhecer, a operação ganhou o reforço de um helicóptero. Além disso, drones sobrevoaram a vegetação e cães farejadores percorreram trilhas. As equipes de elite da Polícia Paranaense, COP e Tigre, especializadas em situações críticas como essa, também deram apoio nas buscas. Era uma corrida contra o tempo. A senhora conhece o Daniel? Conheço. Ele é um homem tranquilo, já deu para entender. Eu acho que é droga, né? É. Ele é tranquilo quando ele está trabalhando, está sossegado. Uhum. Eu acho que aí ele usou a droga, aí o homem se transforma. E mesmo assim não dá para imaginar que ele faria uma coisa dessa. Não. O dia seguinte, o domingo, guardava o desfecho trágico da ocorrência que deixou a pequena cidade de 2.000 habitantes em luto pela morte da pequena Mirax. E uma pergunta que ecoa entre os moradores: por que Daniel Luiz Ferrari estava em liberdade? É que Daniel tinha vários antecedentes criminais, tráfico de drogas, furtos e vários por violência doméstica. Estava preso, mas por bom comportamento a justiça o soltou com monitoramento por tornozeleira eletrônica. Não demorou para ele quebrar uma das condições ao ameaçar a ex, que registrou um boletim de ocorrência e pediu ajuda. Ao invés de ser preso, a justiça manteve Daniel em liberdade e deu à mulher uma medida protetiva. Foi rompida no dia 9, pelo menos foi a perda do sinal junto ao DPEM, que é o sistema penitenciário que monitora. Foi rompida, né? Foi perdido o sinal, na realidade, dia 9. Então, o fato ocorreu dias depois, então há uma possibilidade aí também de se analisar alguma premeditação já nos atos dele, né? Inclusive com a chamada da criança já na data, na quinta-feira, para o local, para a residência. E a residência, como você bem mencionou aí, era próxima, mas era uma estada ali de proximidade autorizada pela justiça, tá? Então ele não podia se aproximar fisicamente ali muito próximo, mas essa permanência aí foi autorizada. A justiça entendeu que o direito à moradia, né, do agora investigado, falecido, em óbito, estava autorizado, em resumo. Essa especificidade realmente é algo que não é comum, mas aconteceu. Vocês ouviram aí o delegado falando. Tinha medida protetiva, ele não podia chegar perto da ex-companheira porque ele tinha ameaçado ela, ele já estava com a tornozeleira, mas a justiça entendeu que ele poderia ficar na casa
do lado da ex-mulher dele, porque ele precisa de um lugar para morar. E aí ele estava morando ali do lado. Olha para você ver como é que é as coisas, né? E aí depois um papel vai salvar uma vida. E aí, ó, a inocente aqui, ó. A inocente aqui. Uma venezuelana de 8 anos que veio com a mãe e com a família para morar no Brasil, para ter um custo de vida um pouco melhor, porque tem uma fábrica lá que contrata todo mundo da cidade. São Manuel é a cidade mais pequena do Paraná. E lá todo mundo tem emprego porque tem uma grande empresa lá. A família foi para lá por causa disso, para trabalhar, para ganhar dinheiro. E aí ela pagou com a vida. Uma inocente que pagou com a vida. Uma inocente que ele falou, vamos comigo. E ela foi na inocência. E ela nunca imaginava que ela estava indo para morrer na mão desse covarde, desse sujeito sem vergonha, que premeditou o crime. Você viu o delegado falando? 3 dias antes do crime, ele já não carregou mais a tornozeleira. Por quê? Porque ele planejou tudo. Ele falou, ó, eu vou lá, vou matar minha ex-mulher, que eu não quero que ela ganhe o nenê, que é outro... Ele tá um relacionamento com outra pessoa, vou matar ela, vou matar meu filho, vou matar quem vier e vou matar a menininha. Que essa menininha aí é filha da atual namorada que ele estava começando a se relacionar agora. Que covarde, hein? Que sujeito covarde, hein? Que sujeito covarde, hein? Lamentavelmente, infelizmente, a tragédia tá aí e nós, depois que estoura a boiada, né? Depois que acontece tudo, nós vamos levantando as coisas e aí não era para ele estar na rua, era para ele estar na cana, na cadeia, no Chilindró. Se São Manuel não tem cadeia para aguentar ele, que leve para Cianorte, que leve para Rondon, que leve para qualquer lugar, menos que tivesse deixado ele na rua. E a justiça autorizou e ele fez o que fez. O J. Júnior vem comigo aqui, conversou com o marido, atual marido da gestante, que foi agredida, que a intenção dele era matar a ex-mulher dele, que está se relacionando com essa pessoa que deu entrevista pro Jota. E ela tinha ligado para ele. E na hora que ela foi agredida, ele ouviu tudo. Vamos ver a entrevista que o Jota fez com ele? Coloca a reportagem no ar. Você, Jota. O Augusto César, que está aqui junto conosco, é o esposo da Rita, a gestante de 32 anos, que continua internada. Nós estamos aqui conversando para atualizar o estado de saúde dela e a notícia que você tem recebido, ou as notícias são boas, né? São. Ontem eu estive lá, né? Conversei até com o médico tem até previsão para alta para ela. É capaz de hoje mesmo ela sair da UTI. Ela está na UTI por uma precaução. É, então. mais precaução. E ele chegou a ameaçar a Rita em alguma outra ocasião? Você não sabe? Há muito tempo atrás. É, que é quando ela fez o boletim de ocorrência. Foi que até hoje ela tem prints de conversa, que ele usou outro número que estava mandando mensagem para ela. E lá atrás ele já tinha feito isso, então. Ela tava, porque nós soubemos que ela estava sentada no sofá. No ali. sofá, aquele sofá verde que está em frente da casa. Ele pulou o muro, veio, conforme o que ela falou, ela estava sentada de assim, então ela ficou de costa Pra rua? Não, de costa pra lateral da casa, por onde ele veio. Ah, tá. Então, ela disse que ele falou alguma coisa, mas na hora da confusão, ela até tava conversando comigo no WhatsApp, eu tava sentada ali. Na hora? É. Ela tava conversando comigo. De repente, eu acho que no susto, ela só pegou e clicou e ligou. Mas você atendeu e escutou o que estava acontecendo? Escutei. Cheguei a ouvir a gritaria, tudo, mas foi um negócio de segundo. Do jeito que a moto, meu padrasto estava aqui, eu peguei a moto e fui. Meu Deus do céu, você já entendia que algo de errado poderia acontecer? Ela só gritou, o Daniel me esfaqueou. Nossa Senhora. E você no desespero foi daqui para lá? Não pensei duas vezes, coloquei o celular no bolso e fui. E assim, oficialmente são dois golpes contados, mas tem mais? Tem, os 3 aqui da parte do tórax, né? Que não foi mais superficial, né? Que pegou. O da barriga. E o da barriga foi aqui, foi aonde? Na lateral. Não chega a perfurar, né, prejudicar o bebê? Rapaz, pelo que o médico falou, chegou no útero ali, né? Cortar a lateral do útero. O da mão foi onde que ela foi proteger o Samuel, que é o filho dela. Calma aí. O Samuel é filho da Rita com o Daniel. O Daniel não queria matar ela e o próprio filho. Ela dizendo que ele foi indo com a faca de jeito pra cima do menino. Foi onde que ela enfiou a mão. E o menininho tem quanto tempo ele tem? 2 anos e pouco. E a emoção, assim, de saber que tá tudo bem?
Não, eu tô bem tranquilo, né? Depois do dia do acontecido, que ela saiu da operação, eu já fiquei mais tranquilo, né? Ou seja, o pior, você entende que o pior já passou. Tá certo, então. Um abraço, Deus abençoe, obrigado. Também. Boa sorte para você, para Rita. Obrigado. E também para o filhão que está vindo aí. Sim. Muito bem, e diante de tudo isso que está acontecendo, essa é uma notícia boa que a gente traz aqui para quem nos acompanha. Esse aqui é o pai da criança que está no ventre da Maria Rita. Ali apareceu que ela saiu do hospital. Não, ela está no hospital ainda. Ela deixou a UTI. Depois que ele terminou a entrevista com o Jota, agora há pouco, ele recebeu a ligação do hospital informando que ela, para alguém da família, ia acompanhar ela lá, porque ela ia deixar a UTI e iria ficar no quarto, na enfermaria. Olha pra você ver a maldade dele. Ele deu a facada na barriga, filho. Acertou o útero na bolsa, mas não acertou a criança e a gravidez está, graças a Deus, protegida. Eu sou uma pessoa cristã, eu acredito em Deus, eu sou uma pessoa que eu sigo o caminho de Deus. E o anjo da guarda, nosso Senhor Jesus Cristo, parece que põe a mão ali para proteger ela e a criança, para que a facada não atingisse a criança que está no ventre da mãe. É Deus. Que a gente falava de 2 facadas, que a polícia falou que era 2, uma no peito e uma na barriga. Agora o marido dela falando, foram 5 facadas. 5. Você imagina uma mulher grávida, 7 meses, já está pesadona. O cara dando facada, ela se defendendo e tentando se proteger. E além, depois dela ter sido agredida, ela foi com a mão na faca dele para proteger, que ele deu a facada. Você viu o rapaz falando que ele foi para dar facada assim, ó, na criança de 2 anos e meio, que é filho dele, do agressor, do que estava dando a facada. E ela botou a mão, rasgou a mão dela para proteger o filho que ela teve com ele. Imagina que sujeito covarde, hein? Que sujeito covarde. Ele voltou na casa, que fica bem próximo ali, pegou a menininha, botou no Del Rey, saiu, tolou o Del Rey, matou a menina e depois fugiu. E posou na casa do pai dele. O Jota foi lá, estava chovendo. E o pai dele atendeu o Jota lá no portão, a mãe estava no fundo. E aí até a mãe, eu ouvi meio por cima assim, agora tudo a culpa é dele. Dele que estava, infelizmente, doido, sei lá com o que na cabeça e cometeu tudo isso, entendeu? E infelizmente, e não podemos esquecer, eu estou falando aqui, que se a justiça tivesse deixado ele preso, ele não teria cometido esse crime. Então alguns casos tem que rever, precisa analisar caso por caso. Ele não foi solto da audiência de custódia, não. O entendimento da justiça é que ele foi solto porque boa conduta na prisão. Estava preso e dentro da cadeia ele ficou bonzinho e a justiça entendeu que ele deveria receber uma tornozeleira para ficar em liberdade. Depois que ele já estava com a tornozeleira, ele foi lá ameaçar a ex-mulher dele, ela saiu a medida protetiva e aí saiu o papel, mas o papel, ele cumpriu o papel aí? Não, né? Você viu o muro lá que ele pulou? Pulou, entrou, agrediu, vazou e fez tudo o que fez. O corpo dele também foi levado para o Instituto Médico Legal, porque ele tentou dar facada também dos polícias e os polícias não aceitou e meteu bala nele. O caso está sendo investigado, não se tem, nesse caso, como culpar ninguém, porque o agressor de tudo está morto, né? Só que fica para a justiça analisar outros casos para que não venha acontecer, infelizmente. O Jota continua lá. Eu perdi o contato do Mochilink com o Jota, mas se ele conseguir, eu volto falando com ele lá direto de São Manuel do Paraná, cidade que está de luto com, não só, né, a região toda com o que aconteceu, infelizmente.